Olá, bom dia. Estou passando aqui no meu canal só para passar para vocês que em 2017 eu vi um filipino ensinando na televisão, canal 6, TV Baiana, e aqueles ensinamentos me chamou muita atenção, pelo qual eu hoje posso dizer que ouvi o chamado de Deus. Porque todos os membros da Igreja de Deus, há 2000 anos atrás, no tempo antigo, eles foram chamados por Deus. Por isso que Jesus Cristo ele disse que ninguém tira dele as ovelhas que o Pai o deu. E eu, pela misericórdia de Deus, eu também ouvi o chamado. E entendendo hoje, porque faz 3 anos, vai fazer 3 anos que eu me tornei membro do Caminho Antigo, eu recebi ensinamentos, o qual o apóstolo Paulo recebeu também, ele falando lá em Coríntios, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então ele falando no capítulo 11 e no capítulo 15, verso 2, 3 e 1, ele passa para os coríntios novamente dizendo que o que ele entregou foi ensinamentos. Então, de lá para cá, eu passei a entender que eu fui membro tempo atrás, da Igreja Assembleia de Deus, que foi fundada pelos suecos que vieram dos Estados Unidos, Daniel Berg e Gunnar Wingren. Então, como nosso Senhor Jesus Cristo disse em 24 de Mateus, que surgiria muitos falsos cristos. Então, eu posso dizer que muitos pastores hoje no Brasil, cada uma igreja deles tem um Cristo. Então, eu posso cada dia me alegrar em Cristo, porque ouvi o chamado, me tornei membro da Igreja de Deus com a ajuda dele. E nunca mais o engano vai me dominar, porque hoje eu entendo que Jesus disse através do apóstolo Paulo que quem a si mesmo se louva por Deus é rejeitado. Então todos os homens que vieram das Américas fundaram cada uma suas igrejas e enganou muita gente, embora muita gente dizer hoje que não são enganados, mas eu tenho certeza que as palavras de Deus é verdadeira. E a luz do Evangelho é quem garante que o Evangelho de Cristo seria pregado no mundo inteiro. Então, sem mistura. E aí, mais tarde, a gente vai ver a palavra de Deus dizendo que Deus, aos seus profetas antigos, que Deus levantaria um povo do Oriente. E o nome dele seria grande entre as nações. O povo seria multiplicado e não seria diminuído. Por isso que hoje o Caminho Antigo, cada dia que passa, cresce. Assim como eu fui chamado, me tornei membro da Igreja de Deus, hoje muitas pessoas têm sido chamadas e têm se tornado membro da Igreja de Deus. Por quê? Porque Ezequiel falou que Deus tiraria as ovelhas da mão dos pastores. Por isso que eu fui resgatado por Deus. Não com minhas forças é nada. Mas Deus me tirou porque Deus conhece a sinceridade do meu coração, que eu sempre quis servir a Ele. Então hoje, talvez na igreja que eu vivia enganado, tem pessoas até que diz que ora por mim, mas por favor, se alguém presenciar esse vídeo, eles estão orando em vão, porque eu tenho certeza e creio nas palavras de Deus que está na Bíblia. Então as pessoas que estão lá, a Bíblia diz que estão em vão, Marcos 7,7, estão em vão. Porque as pessoas lá às vezes têm desejo mesmo de servir a Deus, mas os pastores, a Bíblia diz que até os pastores são cegos, até eles são enganados. Então se ele está enganado por Satanás, imagina as pessoas que estão lá ligadas neles, acreditando que eles são homens de Deus. Eles só querem dinheiro, só querem dízimo, o qual nosso Senhor Jesus Cristo não ensinou pagar dízimo. Ele ensinou que hoje deve cada um carregar carga uns dos outros. Na onde? Na igreja.
Porque fora da igreja de Deus não tem gente carregando o cartão dos outros. Tem muita gente que nem conhece o evangelho e ajuda as pessoas, independente de religião ou o que for. Ajuda pela humanidade, pessoas que são humanos, que vê o pobre necessitado, às vezes tem condição e ajuda. Mas em contrapartida tem pastores que nem ajudam os membros deles quando estão passando por necessidade. Por quê? Porque eles fundaram a igreja para resgatar, não para dar ninguém a nada, não para dar ajuda a ninguém. Então, a igreja que eu era membro, a Assembleia de Deus, foi fundada por Daniel Berg Bunaving. De acordo com a Bíblia, eles não mostraram que foram enviados por Deus. Então, com certeza, foram falsos profetas que foram enviados pelo espírito do engano. Então, hoje tem muita gente que é membro de Daniel Berg Bunaving, muita gente que é membro de Lutério, mas as palavras de Deus é a guia para quem quer salvação. Por isso que Jeremias, que foi dado por Deus profeta das nações, ele já disse pelo Espírito Santo de Deus que o caminho antigo é o caminho que o homem pode alcançar a salvação. Um bom dia a todos e Deus abençoe a tua vida, que você possa ouvir, porque Jesus disse em 7,51 de João: ninguém pode falar algo contra alguém se primeiro não ouvir. Então, se você ouvir as palavras de Deus que ensinaram pelo caminho antigo, você vai ver que são diferentes de todas as religiões que agora habitam aqui no Brasil ou no mundo, né? Então, bom dia e a paz do Senhor Jesus Cristo cuide de cada um que possa ouvir este vídeo e crer. Se você não crer também, não posso forçar você a crer, porque o chamado de Deus para a vida de cada um é com liberdade, não com tranqueira e nem com forçamento, é com liberdade.